Você não é preguiçoso, você só foi ensinado a se sentir culpado e isso muda tudo porque em algum momento alguém decidiu que o seu valor como pessoa não estaria no que você sente, no que você pensa, no que você vive, mas sim no quanto você produz, no quanto você entrega, no quanto você aguenta. Desde então descansar virou pecado, parar virou fraqueza e ficar sem fazer nada virou quase um crime moral. E o mais perverso disso é que ninguém precisou te obrigar, você mesmo aprendeu a se vigiar, você mesmo se cobra, você mesmo se pune quando tenta desacelerar, porque o capitalismo não precisa mais de correntes, ele precisa de culpa, ele precisa que você se sinta mal ao não estar ocupado, ele precisa que você associe descanso a fracasso e produtividade a virtude. E é por isso que mesmo quando o corpo pede pausa, mesmo quando a mente grita por silêncio, você sente vergonha de parar, como se estivesse devendo algo ao mundo, como se estivesse quebrando um contrato invisível que nunca assinou, mas aprendeu a obedecer desde cedo. A cultura do hustle não surgiu do nada, ela foi construída aos poucos, repetida em frases motivacionais, em vídeos de sucesso, em histórias de quem venceu dormindo pouco, trabalhando muito, sacrificando tudo e sendo aplaudido por isso. Ninguém te contou o custo real dessas narrativas, ninguém mostrou o burnout, a ansiedade crônica, a perda de sentido, a sensação constante de nunca ser suficiente. Porque a lógica é simples: se você acredita que só vale quando produz, você nunca vai se sentir completo, você nunca vai chegar lá, sempre vai achar que precisa fazer mais, entregar mais, acelerar mais, ir além do limite. E quando finalmente tem um momento livre, ao invés de sentir alívio, você sente culpa porque o descanso virou algo que precisa ser merecido e não algo básico, humano, necessário, vital. Essa culpa não é um defeito seu, ela é uma construção social cuidadosamente alimentada, porque um sistema que depende de produção constante não pode permitir que as pessoas se sintam bem fazendo nada. Ele precisa transformar o ócio em algo suspeito, ele precisa redefinir o tempo não como algo para viver, mas como algo para usar, explorar, rentabilizar. E é assim que até o lazer vira tarefa, até o descanso vira meta, até o sono vira performance. Você não dorme para descansar, você dorme para render melhor no dia seguinte, você não faz uma pausa para existir, você faz para voltar mais produtivo. E quando você simplesmente quer ficar olhando para o nada, sem propósito, sem resultado, sem aprendizado, vem aquela voz interna dizendo que você está desperdiçando tempo. Essa voz não é natural, ela foi treinada, ela foi moldada, ela foi instalada por um sistema que redefiniu nossa relação com o tempo e nos convenceu de que cada minuto precisa ter um retorno mensurável. Isso cria uma dificuldade enorme de simplesmente desconectar, porque mesmo longe do trabalho, o trabalho continua dentro da cabeça. Você sente que deveria estar estudando algo, melhorando algo, planejando algo, crescendo algo. E quando não faz isso, sente que está ficando para trás, sente medo, sente ansiedade, sente urgência. Esse medo constante de ficar para trás é o motor perfeito para manter todo mundo correndo sem perguntar para onde, sem perguntar por quê. E o mais cruel é que até o descanso vira um privilégio, quase um luxo, como se só algumas pessoas merecessem parar enquanto outras precisam continuar se sacrificando. Quando alguém ousa desacelerar, logo aparece o julgamento disfarçado de conselho dizendo que o mundo é competitivo, que ninguém vai te esperar, que sucesso exige esforço constante, como se a vida fosse uma corrida infinita e você não pudesse parar nem para respirar. Assim vamos normalizando a exaustão, glorificando o cansaço, usando o burnout como medalha de honra, dizendo que estamos cansados como prova de importância, enquanto o corpo vai se quebrando por dentro e a mente vai se esvaziando de sentido. Porque viver não pode ser só produzir, mas é isso que nos ensinaram a acreditar desde muito cedo. E quando você começa a questionar essa lógica, quando percebe que descansar não te faz menos digno, menos valioso, menos merecedor, surge um desconforto enorme, como se você estivesse traindo algo maior. Mas na verdade você só está se desprogramando, você só está devolvendo ao descanso o lugar que ele sempre teve antes de ser sequestrado pela lógica do desempenho.
O ócio não é inimigo do progresso, ele é inimigo apenas de um sistema que precisa explorar cada segundo da sua vida. Por isso ele é tratado como perda, desperdício, ameaça. E quando você entende isso, algo muda, a culpa começa a perder força, o peso diminui, a cobrança interna enfraquece. Você percebe que não é preguiça querer parar, não é fraqueza querer silêncio, não é fracasso não estar sempre produzindo. É apenas humanidade. E talvez o ato mais radical hoje seja exatamente esse: permitir-se descansar sem pedir desculpas, sem justificar, sem transformar a pausa em estratégia, sem transformar o nada em algo útil. Apenas existir por alguns minutos sem ser medido, sem ser avaliado, sem ser comparado. Porque o capitalismo precisa que você se sinta culpado, mas você não precisa aceitar essa culpa como verdade. E quando você descansa sem culpa, você não está desistindo, você está resistindo. E isso muda tudo.